Fala galera, beleza com vocês? Estou na área agora para fazer um assunto relacionado à zoologia, voltado para o vestibular da UEM, beleza ou não? Zoologia, em outros momentos de vestibulares aqui da UEM, teve uma cobrança de cerca de 30%. Atualmente, nós podemos colocar aí na casa de 20% a 25%. Então, se você é daqueles como eu, que gosta da disciplina e da matéria de zoologia, se inscreva nesse canal e deixa seu like e avise os amigos, galera. Essa aula aqui vai ser muito importante para a prova específica de biologia. Pergunta pro Toide, é o seu canal que está começando agora. Então, galera, são 9 filos do reino animal. Quanto, professor? 9 filos do reino animal. Vamos lembrar quais são eles. Poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodos, equinodermos e cordados. E ainda por cima, dentro do grupo dos cordados, nós temos os famosos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Compreende o que eu digo? Tenho certeza que sim. Vamos começar com o primeiro filo, o filo mais primitivo, o filo dos poríferos. Estima-se mais ou menos que tenha entre 9.000 a 12.000 espécies de espongiários. Eles são seres aquáticos e desprovidos de um tecido organizado, desprovidos de um tecido verdadeiro, sendo eles, portanto, neste caso, enquadrados como parazoários, pertencentes a um sub-reino chamado de sub-reino Parazoa. Tudo bem? Bom, os poríferos são seres fixos ou sésseis, bentônicos vivendo no fundo do mar, desprovidos de cabeça, seres anencéfalos e filtradores da água, filtradores de partículas diminutas conhecidas por plâncton. Por não possuírem tecidos verdadeiros, por não possuírem tecidos organizados, eles não são capazes de formar órgãos e muito menos sistemas. Assim sendo, você já deduz que não há sistema nervoso, nem digestório, nem circulatório, nem respiratório, nem excretor. Justamente isso é consequência do fato deles serem parazoários. Não há plano de simetria na maioria dos espongiários, sendo, portanto, assimétricos. Alguns outros apresentam assimetria radial, sendo, portanto, capaz de dividir em várias partes iguais. Por não formar a fase de gástrula, esses animais não formam folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Portanto, eles não possuem ectoderme, nem endoderme e nem mesoderme. Não há um blastóporo desenvolvendo boca e ânus, portanto, nem protostômios e nem deuterostômios. O fato de não ter mesoderme faz com que eles não tenham celoma. Portanto, eles são enquadrados como animais acelomados. Algumas células são importantes que compõem os poríferos. A principal delas chama-se coanócito. Uma célula com um colarinho, com flagelo e responsável por promover a filtração. Células chamadas de amebócitos são células totipotentes indiferenciadas, capazes de regenerar parte do corpo desse animal. Além do que, os amebócitos fazem a distribuição dos nutrientes. A excreção e a respiração ocorrem por meio de difusão. A principal reprodução assexuada aqui chama brotamento ou gemiparidade, enquanto que durante a reprodução sexuada, os gametas se fundem, geralmente fora do corpo, no ambiente aquático, fecundação externa, dando origem a uma larva chamada de anfiblástula. Daí, desenvolvimento indireto. Por que chama anfiblástula? Blástula, porque não forma o estágio de gástrula, que eu já havia falado a vocês. Tudo bem? Para o nosso segundo filo do reino animal é o filo dos quinidários. Quinidários, outrora, eram chamados de selenterados. Os quinidários compreendem animais como medusas, águas-vivas, né? E os pólipos. Esses pólipos formam os famosos recifes ou arrecifes de corais. Os quinidários já inauguram um tecido organizado, inauguram um tecido verdadeiro. Eles são chamados de eumetazoários. Todavia, nem todos os sistemas eles conseguem formar.
Não são providos de cabeça, eles são anencéfalos e com simetria radial. São animais aquáticos, podendo ser tanto marinho quanto de água doce. A parte da medusa que se destaca, achando que é uma cabeça, na verdade chama-se umbrella. E os tentáculos ficam células urticantes, conhecidas por quinidócitos ou quinidoblastos. Células essas que são capazes de lançar uma substância tóxica, provocando queimaduras em animais ou até paralisia e levando à morte. Essas substâncias são injetadas por meio de flagelos encontrados em cápsulas especiais conhecidas por nematocistos. As toxinas são actinocongestina e hipnotoxina. As medusas são livres e natantes, enquanto que os pólipos são fixos ou sésseis. Uma substância gelatinosa está presente sustentando esses seres, a mesogleia. No caso dos pólipos ainda, eles são capazes de secretar algo que lembra um exoesqueleto de cálcio, de calcário, formando as grandes barreiras de corais. Um grande desequilíbrio ambiental que tem ocorrido e acontecido chama-se branqueamento dos corais, de tal forma que o aquecimento global é o responsável por elevar as temperaturas da água. Isso provoca um desequilíbrio nas algas essas chamadas de zooclorelas e zooxantelas, que vivem em simbiose na cavidade gastrovascular dos pólipos coralinos. Como essas algas são expulsas por conta da temperatura elevada, os corais assumem uma coloração branca. E esse processo é extremamente ruim para ele, porque eles são dependentes da matéria orgânica sintetizadas por essas algas. É o fenômeno branqueamento dos corais. A principal reprodução aqui dos quinidários chama-se metagênese, ou alternância de fases, onde alterna a fase de medusa com a fase de pólipo. A fase de pólipo ocorre a reprodução assexuada, enquanto que a fase de medusa ocorre a reprodução sexuada, com fusão dos gametas, espermatozoide e óvulo. O terceiro filo do reino animal é o filo dos plateumintos, verme de corpo achatado. São animais que inauguram uma cabeça, sendo, portanto, cefalizados, e agora que eles apresentam uma cabeça, é possível dividir em lado direito e lado esquerdo. São animais com simetria bilateral ou simplesmente bilatérios. Apresentam tecido verdadeiro organizado. São eumetazoários. São triblásticos pela primeira vez porque apresentam a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. É o primeiro filo do reino animal que inaugura a mesoderme. São animais protostômios, cujo blastóporo da fase de gástrula dá origem à boca nesses animais. Esses animais não possuem ânus. Então nós já sabemos que, para aqueles representantes que são possuidores de sistema digestório, este sistema digestório é do tipo incompleto. Tudo bem? Apenas com boca. O fato de ter o corpo achatado faz com que eles sejam enquadrados como animais acelomados. Os órgãos ficam imersos numa substância gelatinosa conhecida por mesênquima. As classes aqui são Turbellaria, cujo principal representante é a planária, Cestoda ou Cestoda, que nós temos as tênias ou solitárias, e a classe Trematoda ou Trematoda, que nós temos o representante que provoca a barriga d'água, o verme chamado Schistossoma mansoni, e a faciolose, que é o verme que provoca essa doença, conhecida por faciola hepática. Atenção que para você pegar teníase, ou a solitária adulta, é necessário você ingerir carne de porco ou de boi, crua ou mal cozida, contendo larvas chamadas de cisticercos. Essas carnes com essas larvas, essas carnes com esses cisticercos, são chamados de carnes com pipoquinha. O porco e o boi são hospedeiros intermediários, enquanto que o ser humano é o hospedeiro definitivo. A solitária verme adulto vai habitar o intestino, provocando sintomas como diarreias, dor de barriga e fraqueza, emagrecimento. Já a doença conhecida por cisticercose, atenção, cisticercose, é quando o ser humano faz o papel que o porco fazia, ou seja, ele acaba sendo um hospedeiro intermediário, ingerindo ovos da tênia do porco que contamina água e alimentos. A cisticercose é extremamente perigosa porque ela pode afetar o cérebro, provocando a morte da pessoa. É a chamada neurocisticercose.
A esquistossomose ou barriga d'água é uma doença onde larvas encontradas nas lagoas, conhecidas por lagoas de coceira, penetra na pele humana, caindo na corrente sanguínea e indo parar em vasos do sistema porta-hepático. Vasos esses que conectam o fígado, o baço e o intestino, provocando um edema, um inchaço do fígado e do baço, conhecido por hepatoesplenomegalia. Então a barriga fica saliente, é o que nós conhecemos por barriga d'água. O homem hospedeiro definitivo nessa doença, enquanto que o molusco, o caramujo bionfalaria, é o hospedeiro intermediário. Tudo bem? Vamos lembrar que a solitária realiza o fenômeno chamado de autofecundação, enquanto que a planária realiza o processo de fecundação cruzada. Mesmo que esses dois animais exemplares que eu acabei de citar, são animais que apresentam tanto a porção masculina quanto a porção feminina. Eles são animais hermafroditas ou monóicos. Mas o verme esquistossoma, Mansoni, ele é dioico. Tem o macho e a fêmea. Tudo bem? O quarto filo do reino animal é o filo Nemateuminto, outrora chamado de Asqueuminto, verme cilíndrico, verme afilado. Os nemateumintos, como a lombriga, o amarelão e também a elefantíase, correspondem a um grupo de doenças deste filo em que, num primeiro momento, nós achamos que é um filo que provoca somente doenças, mas não. A maioria dos representantes do filo Nemateuminto são de vida livre. Esse grupo ele é triblástico, protostômio e pseudocelomado. Apresenta uma cabeça com simetria bilateral. Apresentam pela primeira vez o sistema digestório completo, não apresentando um sistema circulatório, não apresentando um sistema respiratório, e o seu sistema excretor é chamado de tubo em H ou célula em H, também conhecida por renetes. No caso das lombrigas, do amarelão e da elefantíase, os vermes são dioicos, macho e fêmea, e com dimorfismo sexual, capazes de identificar quem é o macho de quem é a fêmea. A fecundação é interna, cuja fêmea acaba depositando diversos ovos. Para pegar a ascaridíase, você pega ingerindo ovos em alimento e água contaminado com fezes humanas. Para pegar o amarelão, você anda descalço, amarelão ou ancilostomose. Vermes na forma larval encontram-se na terra e podem entrar ativamente na pele do pé, caindo na corrente sanguínea e depois habitando o intestino. Já a elefantíase, ela é transmitida pela picada do mosquito Culex, a fêmea. Transmite as microfilárias, essas microfilárias vão entupir, provocando uma espécie de trombose, os vasos linfáticos, sobretudo da perna. O homem na elefantíase é o hospedeiro definitivo e o mosquito Culex é o hospedeiro intermediário. Tudo bem? Vamos agora para o quarto filo do reino animal, o filo dos anelídeos, filo Annelida, o filo das minhocas, das sanguessugas, das minhocas da praia. Pois então, esse é um filo em que os animais são eumetazoários. Animais com tecido organizado, animais com tecido verdadeiro, com corpo segmentado ou metamerizado. Apresentam uma cabeça, ou seja, cefalização, com simetria bilateral. São animais triblásticos, protostômios e celomados, de acordo com a escala evolutiva que eu acabei de montar para você. O seu celoma é do tipo esquizocélico, e neste celoma diversos órgãos e sistemas estarão. As minhocas terrestres, elas possuem uma importância muito grande para a natureza, sendo considerada por Aristóteles como os intestinos da terra, capazes de comer a terra, revolver essa terra, cavar galerias, fabricar fezes orgânicas, conhecida por humus. É um adubo natural. As sanguessugas, elas são ectoparasitas. E é importante você compreender toda essa dinâmica. As classes dos anelídeos estão de acordo com o número e quantidade de cerdas. Cerdas são estruturas quitinosas que ajudam no processo de locomoção desses animais, tendo as seguintes classes: oligoqueta, poliqueta e aqueta. Oligoqueta, como o próprio nome diz, apresentam poucas cerdas, exemplo, minhoca terrestre. Poliqueta apresenta-se várias cerdas, como por exemplo a minhoca da praia. Já a sanguessuga, por não possuir cerdas,
entra na categoria ou classe Aketa, também conhecida por Hirudine. Os sistemas aqui, em relação ao filo Annelida, são sistema digestório completo, e quando se tratar da minhoca terrestre, a minhoca tem, além da boca e do ânus, papo e moela. Uma dobra do intestino dorsal é chamada de tiflossole e aumenta o poder de absorção dos nutrientes. A sua respiração é cutânea, podendo ser também branquial no caso da minhoca da praia. O sistema circulatório é fechado, com a hemolinfa rica num pigmento chamado de hemocianina e hemoglobina. O sistema excretor ocorre por nefrídeos. O sistema nervoso é ganglionar e ventral. E existem representantes hermafroditas ou monóicos, com a presença de um anel diferenciado, conhecido por clitelo, e representantes dioicos, sem clitelo. A fecundação predominantemente é externa. No caso da minhoca da praia, ao fecundar os gametas masculino e feminino na água, dão origem a uma larva, chamada de trocófora. Essa larva trocófora é uma larva ciliada. Tudo bem? Vamos agora para o quinto filo do reino animal, o filo dos moluscos. Moluscos são animais de corpo mole, com cabeça, pé e massa visceral. Por ter corpo mole, apresentam concha protetora, rica em cálcio, carbonato de cálcio. Essa concha foi produzida através de uma estrutura da epiderme chamada de manto ou pálio. A concha ela pode ser externa, como em alguns representantes como o próprio caracol e caramujo, ou interna, como por exemplo encontramos na cabeça da lula. Essa concha interna na lula é chamada de pena. É bem verdade que alguns moluscos não vão apresentar concha, nem externa e nem interna. Alguns autores de biologia colocam a concha externa como se fosse um exoesqueleto protetor, e eu volto a reiterar aqui, de cálcio. Apresentando uma cabeça, sua simetria é bilateral, sendo eles animais triblásticos, com ectoderme, endoderme e mesoderme, protostômios e celomados, bem como os anelídeos também eram do filo anterior, um celoma esquizocélico. As classes são gastrópoda ou gastropoda, caramujo, caracol e lesmas, biválvia ou pelecípoda, ostras e mexilhões, cefalópodos, polvos e lulas, escafópodos, o dente de elefante ou dentálium, e a classe anfineura ou poliplacófora, que é a classe de um molusco primitivo chamado de quíton. Apresenta um sistema digestório completo com boca e ânus, um fígado e pâncreas fundidos, chamados de hepatopâncreas. Apresenta um sistema respiratório branquial e pulmonar. O sistema circulatório dos moluscos pode ser fechado, como encontrado, por exemplo, no polvo e na lula, que pertence à classe cefalópoda, ou ainda um sistema circulatório aberto, na qual a hemolinfa jorra dos vasos, banhando os órgãos e tecidos, e isso depois é recolhido por outros vasos, encontrado nos demais moluscos, como por exemplo, caracol e lesma. O sistema nervoso é ganglionar concentrado, ventral, tendo um par de gânglios nervosos na cabeça, um par de gânglios nervosos no pé e um par de gânglios nervosos em sua víscera. E é importante lembrar que os moluscos são divididos em cabeça, pé e massa visceral. São animais monóicos e dioicos. Monóicos, para quem não se lembra, hermafroditas. Dioicos é quando dois indivíduos apresentam sexo masculino e feminino. Animais dioicos importantes aqui são polvo e lula. Animais hermafroditas ou monóicos, o próprio caracol. A fecundação ela pode ser interna ou externa, formando ou não estágio larval, dependendo das condições. As larvas aquáticas mais importantes são Glochidia, Trocófora e Veliger. Essas três larvas são importantes para você que vai prestar vestibular. O nosso próximo filo é o filo dos artrópodos. Sim, o filo dos artrópodos, aqueles que apresentam patas articuladas. Aracnídeos e insetos são bons representantes desse filo. São animais com tecido organizado, verdadeiro, chamado de eumetazoários. Apresentam uma cabeça tendo a simetria bilateral. Patas articuladas e um corpo segmentado também ajudam no processo de locomoção. Mas sem sombra de dúvida, o que mais se destaca no filo dos artrópodos é o seu esqueleto externo,
Um exoesqueleto feito de um açúcar polissacarídeo conhecido por quitina. Não é queratina, vestibulando. É quitina, um açúcar rígido, nitrogenado e que compõe a armadura ou casca desses animais. Vamos lembrar da cigarra. A cigarra é um bom exemplo de inseto que deixa o seu exoesqueleto numa árvore. Eles trocam periodicamente esses exoesqueletos. Essa troca é chamada de muda ou equidise e o hormônio por trás disso é a equidisona. Tudo bem? Joia? Quais são as classes? Insecta, aracnida, crustácea, diplópoda e quilópoda. Os insetos têm cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos têm cefalotórax e abdômen. Os crustáceos também têm cefalotórax e abdômen. Os quilópodos têm cabeça e tronco. E os diplópodos têm cabeça, tórax e abdômen. A respiração traqueal ela está presente em insetos, diplópodos e quilópodos. Em alguns aracnídeos, para te falar a verdade. Já a respiração chamada de filotraqueal ou pulmões foliáceos, você encontra nos aracnídeos, enquanto que a respiração branquial você encontra nos crustáceos. Tudo bem? Em relação aos insetos, é importante entender que eles são os únicos invertebrados voadores. E uma parte de insetos tem um desenvolvimento chamado de holometabolia, onde a lagarta, que é uma larva, forma a pupa ou casulo, que logo depois sofre uma metamorfose e transforma-se numa bela borboleta ou numa bela mariposa, que é o adulto, também chamado de imago. Atenção, vestibulando, essa metamorfose é completa ou holometabolia. Tudo bem? Joia? Animais que excretam por túbulos de Malpighi são os insetos, os quilópodos e os diplópodos. Enquanto que animais que excretam por glândulas coxais são os aracnídeos. E animais que excretam por glândulas antenais ou verdes são os crustáceos. Vamos para o nosso penúltimo filo, o filo dos equinodermos, os equinodermatas. Estrela do mar, ou ouriço do mar, pepino do mar, lírio do mar, serpente do mar. Não apresentam cabeça, são anencéfalos na fase adulta. A sua simetria é pentarradial. Então você consegue dividir uma estrela do mar em 5 partes iguais. São animais exclusivamente marinhos. Você não vai encontrá-los em água doce. É estrela do mar, não é estrela do rio. É lírio do mar, não é lírio do rio. O seu esqueleto interno, feito de cálcio, é um endoesqueleto mesodérmico calcário. E o mais importante aqui, vestibulando, é que o sistema que ele possui é o sistema ambulacrário, um conjunto de canais por onde a água percorre e vai ser eliminada por pequenos poros e pés, conhecido por pés ambulacrários, que tem a função de locomoção e de captura de alimento. E também quimiosensorial, funcionando como se fosse um nariz. Ok? Esses animais apresentam tecido organizado verdadeiro, eles são eumetazoários. Logo, possuem órgãos e sistemas. Sistema digestório completo, com boca e ânus. Sistema respiratório branquial ou pelo próprio sistema ambulacrário. Ausência de sistema circulatório, sistema excretor por difusão, sistema nervoso concentrado ganglionar, formando um anel ao redor do esôfago. Anel esse chamado de periesofágico, e que partem nervos que vão para os braços do animal, no caso da estrela do mar. São animais dioicos, em sua grande maioria, sem dimorfismo sexual, ou seja, você é incapaz de determinar quem é o macho e quem é a fêmea. Eles são dioicos, mas você não determina. Sem dimorfismo sexual, a maioria com fecundação externa, formando diversas larvas. Eu vou citar algumas para vocês. Doliolaria, auricularia e plúteus. Enfim, nós chegamos agora no último filo do reino animal, o filo dos cordados, é o filo cordata. Todos os cordados apresentarão fendas faringianas ou branquiais, notocorda, tubo neural e cauda pós-anal. Vou repetir: fendas faringianas branquial, tubo neural, notocorda e cauda pós-anal. Temos aqui os peixes, os anfíbios,